Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, minhas amadas, eu queria trazer uma palavra que já foi pregada a um outro grupo, mas que o Espírito tocou meu coração para que essa palavra fosse trazida também a este grupo. Eu queria que você abrisse o Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o 13. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. O Espírito Santo vem com toda a liberdade nesta tarde. Vem falar com cada um de nós reunido aqui neste lugar. Que o Senhor possa trazer luz de entendimento espiritual a esta palavra, de modo que não saiamos daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados por Ti mesmo, Santo Espírito da graça e de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu peço licença ao pastor, eu sempre faço isso nas quintas-feiras, até porque o grupo é formado, em sua maioria, por mulheres. E eu queria falar de um modo especial ao coração dessas mulheres de Deus, essas mulheres que buscam, essas mulheres de oração, essas mulheres que têm passado por momentos extremamente difíceis. E eu queria que hoje nós fôssemos encorajadas a buscar mais e mais da presença ativa do Espírito de Deus em nossas vidas. Terça-feira, no nosso estudo, uma das irmãs disse: olha, eu tenho falado muito com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado com Ele, tenho recebido respostas e eu tenho me relacionado intimamente com o Espírito Santo de Deus. E eu não sei se isso está certo ou se está errado. Está certíssimo. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que está conosco. Nós somos santuários vivos, tabernáculos vivos do Espírito Santo de Deus. E por que não nos relacionamos com Ele? Por que conversamos pouco com o Espírito Santo? Porque nos dirigimos pouco ao Espírito Santo? Muitas vezes fazemos isso muito pouco, e o Senhor deseja que nós estreitemos este relacionamento com o Santo Espírito. O Evangelho de Lucas,
é também chamado de Evangelho da Oração, e é fácil a gente descobrir por quê, porque quando nós percorremos a trilha do Evangelho de Lucas, nós encontramos várias situações que remetem à oração. O texto que está sendo visto na tarde de hoje trata do tema de uma forma muito específica, fala da necessidade de pedirmos mais e mais do Espírito Santo de Deus. E é interessante que o evangelista Mateus, ele se refere a este episódio, mas não fala na pessoa do Espírito Santo ao final do versículo 13. Aqui, até o versículo 8, o Senhor conta a parábola do amigo importuno que chega numa hora imprópria e insiste muito para ser atendido. E eu dizia ontem que é comum nós ouvirmos de que intimidade é um caminho sem volta. A gente ouve muito isso, sobretudo no meio dos jovens, eles costumam usar muito essa expressão. E eles ainda dizem, olha, é melhor dar dinheiro do que dar intimidade, porque é uma coisa impressionante. E muitas vezes aquelas coisas que nós não conseguiríamos numa amizade comum, a intimidade consegue, porque a intimidade muitas vezes ela é importuna. Às vezes a gente, por ter tanta intimidade com a pessoa, a gente extrapola um pouco o limite que deveria respeitar. Não é meu amigo, ele não vai se importar, eu vou fazer isso. A gente entra na casa do amigo, a gente fala, a gente abre a geladeira na casa do amigo, a gente faz coisas que não faria numa amizade comum. Então, a intimidade consegue coisas que a mera amizade formal não consegue. E assim é também em relação à oração persistente ao nosso amigo íntimo. O Senhor é o nosso amigo íntimo. O Senhor disse, já não vos chamo servos, mas eu vos tenho chamado de amigos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ao amigo é revelado aquilo que ele deseja fazer. Nós partilhamos as nossas particularidades aos amigos íntimos. E nesses dias o Senhor tem falado muito, de uma maneira muito especial ao meu coração com relação a essas questões voltadas ao Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos todo o texto até o versículo 13, percebemos o real teor desse pedido, do pedido mencionado aqui, que é por mais da presença, não é mais o Espírito, porque nós já recebemos o Espírito, há um só batismo, mas inúmeras plenitudes. O Senhor é um Deus que derrama, o Senhor é um Deus que se compraz em derramar sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós estagnamos, porque nós paramos lá atrás, recebemos a experiência viva do novo nascimento, nascemos de novo, fomos regenerados pelo Espírito de Deus, mas parou. Não, nós precisamos buscar mais e mais essa presença que tem que encher todos os nossos espaços. Nunca se viu tanto crente triste, nunca se viu tanto crente abatido, nunca se viu tanto crente andando em derrota, com uma vida espiritual de salvos, mas miseravelmente infelizes. O Senhor não nos chamou para mediocridade, o Senhor nos chamou para plenitude. O Senhor disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e de modo nenhum o Senhor estava falando de exterioridades, o Senhor estava falando dessa vida íntima, dessa vida interior com o Espírito Santo de Deus. Então, minhas irmãs, o texto estabelece a comparação entre o pedido feito a um pai imperfeito. Ele diz, vós que sois maus. E aqui, quando ele se refere a maus, não é que a pessoa seja ruim, mas é que seja imperfeita. Então ele fala do pedido feito a um pai imperfeito e ao pedido feito ao pai perfeito, ao pai das luzes, né? Então, em primeiro lugar, nós encontramos o pedido feito ao pai imperfeito. Versículos 9 a 12. Esses versículos dizem o seguinte: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei
e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então ele diz, olha, por mais imperfeitos que sejamos, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Contudo, o melhor de nós ainda está muito aquém da excelência, porque nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitas, mas o Senhor está nos estimulando a uma insistência, a um pedido específico: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas o que é que eu tenho que pedir com tanta insistência? É esse agir com liberdade do Espírito em meu coração, em meu interior. Somos tendas vivas de Deus. Quando nós avançamos um pouco mais, chegamos ao versículo 13, encontramos o pedido feito ao Pai perfeito, e aqui o versículo 13 diz: ora, se vós que sois maus, imperfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E você, claro, pode contra-argumentar, mas eu não recebi o Espírito quando eu me converti, eu não recebi o Espírito Santo quando eu fui regenerada por Ele, o Espírito Santo de Deus. Sim. Mas eu queria que nós nos lembrássemos que o Senhor é um Pai que se compraz em derramar. Então, o final do versículo fala da maior necessidade que temos depois da regeneração, depois da salvação, do novo nascimento. A presença do Espírito Santo em nós, em uma atuação mais ampla e efetiva. É lícito, sim, pedir isto. Pedir mais do Espírito Santo, ou de sua presença ativa e efetiva em nós. Eu queria convidá-las, não precisa você abrir sua Bíblia, eu queria só que você prestasse um pouco de atenção àquilo que o Senhor deseja ministrar na tarde de hoje. Então vamos ver o que dizem outros textos sobre essa presença gloriosa, agindo e interagindo em nós e através de nós. Primeiro nós vamos para Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, só escuta. Diz o seguinte: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O Senhor promete lá atrás, através do profeta Joel, um grande derramar, um grande mover do Espírito que faria com que as pessoas fossem mexidas nos seus alicerces, que as pessoas saíssem da sua estagnação e elas saltitassem de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Avançando um pouco mais, vamos para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6 e versículo 34, dizem o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Uma outra versão diz: o Senhor é aquele que dá o Espírito sem medida. O Senhor é um Deus que derrama, e o cântaro do Senhor já foi virado na nossa direção. Será que nós temos aproveitado esse derramar de Deus nas nossas vidas, ou nós temos tido uma vida espiritual árida, sem essa presença viva fazendo a diferença em nós? Eu estou estimulando a você a buscar algo que é lícito. Somos espíritos
vivificados pelo Espírito de Deus, e com os seus santuários precisamos que Ele nos conduza. E eu pergunto, será que o Espírito de Deus tem nos conduzido? Será que nós temos buscado essa presença gloriosa ao ponto de nós não darmos nem um passo sem que o Espírito nos conduza? Ou nós deixamos que uma carnalidade assuma o controle da situação, apagando o Espírito em nós, não permitindo que o Espírito se mova em nosso coração como deveria? Avancemos um pouco mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8 e 2:39. Eu juntei os dois textos, dizem o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas derramarei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cadê o poder da igreja? Cadê o poder dos crentes? E quando eu falo em poder, eu não falo em histeria, eu não falo em gritaria, eu falo em poder para aguentar os trancos da vida, eu falo em poder para você seguir em frente, eu falo em poder para você estar cheio de Deus, e aonde quer que você chegue, a vida de Deus se faça presente. Amém. Está faltando isso, está faltando combustível, está faltando oxigênio do céu nas nossas vidas, e nós precisamos com todo o nosso coração buscar isso. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Busquemos, pois, o Espírito, clamemos por Ele, roguemos ao Pai que nos mande mais. Jesus é o grande batizador no Espírito Santo. Não sei como você chamaria essa experiência de batismo, de nova unção, de experiência de plenitude. Eu não quero nem saber o nome que você vai dar, mas busque essa presença, busque esse oxigênio do céu para soprar sobre a sua vida, para que todos os espaços vazios do seu coração eles sejam preenchidos por Deus. E mais uma vez eu repito, não estou falando de exterioridade, não estou falando de emocionalismo, mas essa força interna, é aquilo que nos move para fazer a vontade de Deus. Esse poder do alto que nos reveste e que nos faz seguir em frente para a glória do Pai. Seguindo um pouco mais, chegamos a Romanos, capítulo 8, é o capítulo que nós estamos estudando no nosso estudo da terça-feira, o grupo de mulheres. Versículos 5, 6 e 14 dizem assim, respectivamente: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sejamos guiadas pelo Espírito de Deus. Que você tenha aquele tempo de dizer: Santo Espírito, que direção eu devo tomar? Quando eu era menina, e não era em Barbacena, quando eu era menina tinha um costume, as ruas eram bem menos movimentadas e tal, e havia um costume de soltar pipas que aqui nós chamamos de papagaios. E era muito interessante porque os meninos da rua tinham uma época do ano, eu acho que era essa época de agosto, mês de muitos ventos, e os meninos iam para a rua, cada um com sua pipa maior do que a outra, maior do que o outro, e eles costumavam assobiar para chamar o vento. Era
uma história de menino, mas que o vento viria de todas as formas, mês de agosto, mês de vento, e o vento sopraria. Mas eles achavam que assobiando para chamar o vento vinha. Então era aquela festa na rua, e a gente via a algazarra, a gritaria dos meninos na rua. E me lembrando, lendo um texto do capítulo 3 de João, quando o Senhor diz: o vento sopra onde Ele quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Né? Então, que as nossas orações sejam como o assobio daquelas crianças que assobiavam para chamar o vento, e que o vento do Espírito sopre nas nossas direções. Todas nós, mulheres de Deus, homens de Deus, que ouviram e que ouviram essa palavra, estamos precisando desse vento do céu que sopre na nossa direção, que traga alento, que traga folga, que traga refrigério, em nome de Jesus. E isso é algo sobrenatural. Eu não estou falando de circunstâncias, eu não estou falando de exterioridade, mas eu estou falando de algo sobrenatural. Nós precisamos desse sobrenatural do céu. E a gente avança mais e chega a Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Outra vez clamemos pelo Espírito, para que Ele nos encha, para que não fique um só espaço vazio em nós. Vocês já viram quando o vento sopra em alguém que está com uma roupa mais ou menos folgada, e a roupa fica inflada de vento, e que nós fiquemos inflados por esse vento do Espírito, que sopre sobre nós, para que nós sejamos revigoradas espiritualmente e emocionalmente, em nome do Senhor Jesus. Amém. O vento do Espírito, ele traz uma nova perspectiva das circunstâncias, das aflições que tem nos cercado. Ele nos faz ver com outros olhos. E finalmente, eu ainda tenho 2 textos que eu quero trazer para vocês. O primeiro está em Efésios 4:30, que o apóstolo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós temos deixado o dono da casa de fora. Não entristeçamos o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, um com o Pai e com o Filho. Ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele se apaga, ele se retira. E nós precisamos alegrar o coração do Espírito com as nossas atitudes em relação a Ele. E o último texto está em 1 Tessalonicenses 5,19, quando Paulo mais uma vez faz uma advertência séria. Ele diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Muitas vezes essa falta de vida em nós, como cristãs, é o Espírito apagado, lá quietinho. Nós não deixamos que Ele se mova em nós e através de nós. O texto nos leva a discernir que devemos, antes de qualquer coisa, pedir pelo mais importante, a presença ativa e efetiva do Espírito Santo, agindo com liberdade em nós e através de nós. Conhecimento da palavra sem o poder do Espírito gera aridez espiritual. Tem muito crente árido, crítico, sem sensibilidade espiritual. E poder sem a palavra gera histeria. Tem muito crente gritador desnecessariamente. Jesus, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Poder e palavra precisam andar juntos. Que o Senhor aplique ao seu coração essa porção da palavra, e que você possa sair daqui com o firme propósito de pedir, bater e buscar. Amém.
a presença viva do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.